Paulo disse para os coríntios: de fato, Jesus ressuscitou. Ou, de fato, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus, os anjos estão ensinando aqui, é uma verdade que precisa ser lembrada. Vocês não se lembram que ele disse quando estava convosco, que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Dá uma olhada aqui no capítulo 24, no versículo 6, versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Então, meus irmãos, elas foram atrás de um morto. E os anjos disseram: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Por que elas procuraram um morto? Não podiam dizer alegremente no domingo de manhã: vamos vestir nossos mais lindos vestidos, vamos levar flores, vamos levar algumas coisas para comer e beber. Por quê? Porque Jesus disse que ia ressuscitar, e nós cremos na sua ressurreição. Não podia ser assim, mas não foi. Sabe por quê? Porque a tristeza tomou conta de suas vidas, e elas se esqueceram das promessas de Deus. Corações tristes, corações magoados, corações que se esquecem do amor e das promessas de Deus. São corações inoperantes. Elas se esqueceram, mas agora o anjo disse: vocês não lembram que ele disse isso? Então, olha, a ressurreição, primeiro, ela é uma verdade que você precisa lembrar. Jesus, ele ressuscitou. Segundo, é uma verdade que precisa ser anunciada. Olha o que os anjos disseram para as mulheres, o que as mulheres fizeram no versículo 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Então, a ressurreição não é só uma verdade que nós devemos lembrar, mas uma verdade que eu, como cristão, você é cristão, você já entregou a sua vida a Jesus, você tem que falar isso para as pessoas. Você tem que dizer para as pessoas: olha, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Então, aqui elas saem daquele túmulo e correm lá para dentro da cidade, no cenáculo onde os apóstolos estavam, gritando: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. A ressurreição é para ser lembrada, é para ser pregada e é para ser crida. Versículo 11. Elas encontraram os apóstolos, os 11, hein? Olha lá o versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvariam, e não acreditaram. Olha só. Os 11 é Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, Judas Tadeu. Olha, os 11 são os 11 apóstolos que sobrou, sem o Judas. E quando elas vão para a cidade e dizem: olha, Jesus ressuscitou, o versículo 11 está dizendo que essas mulheres ficaram loucas, essas mulheres endoideceram. O que é isso que elas estão falando? Nós vimos Jesus morrer. Como assim ele ressuscitou? Veja. Continua a dizer que essa tristeza que eles sentiam faziam que eles se esquecessem das promessas de Deus. Jesus ressuscitou. E a palavra já está sendo pregada. Mas nem os apóstolos acreditavam que Jesus ressuscitou. Até que Jesus, então, quando a igreja estava reunida, estava lá no cenáculo. Bem, o cenáculo é uma sala grande, talvez uma sala aí do tamanho da nossa casa, não é do tamanho dessa igreja, mas é do tamanho da nossa casa. E aquela sala grande, que é o cenáculo, os 11 apóstolos estavam reunidos ali. Na verdade só tinha 10, porque faltava um. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 20, para a gente aprender algumas coisas aqui. João, capítulo 20. O que a ressurreição de Jesus trouxe para a igreja? Vamos lá.
João capítulo 20, de repente eles estão lá, vamos ali no versículo 19, chegada pois a tarde, ou seja, tardinha, né, daquele dia, o primeiro dia da semana, que é o domingo, e tendo as portas fechadas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e colocou-se no meio e disse: Pai, seja convosco. Todos eles estão aqui, os apóstolos estão aqui, é o mesmo lugar que Jesus fez a ceia. Então eles conhecem o lugar e eles estão ali reunidos, com medo, assustados. De repente aparece Jesus, aparece pela parede, a porta estava fechada, como é que ele entrou aqui? Jesus aparece de repente, né? E diz assim: paz seja convosco. Irmãos, tem algumas lições especiais que eu gostaria de lembrar vocês sobre esse dia que Jesus entrou com as portas fechadas. O que a ressurreição traz para nós? Primeiro, nos lembra que nós não estamos sozinhos. Os apóstolos achavam que tinham sido abandonados, deixados órfãos. Lá no capítulo 14, no versículo 18 e 19 de João, Jesus já tinha dito: olha, não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós. Olha, logo o mundo não me vereis, mas vós me vereis. Então Jesus já tinha feito essa promessa, eles tinham se esquecido dessa promessa. Olha, irmãos, então a primeira coisa que a gente aprende quando Jesus ele entra ali naquele cenáculo é que Jesus, ele nunca nos deixa sozinho. A ressurreição mostra isso. Jesus morreu, ele ressuscitou, por quê? Porque ele quer estar conosco. Ele não vai nos deixar sozinhos nunca. Uma outra coisa, é a primeira frase, ele repete essa frase 2 vezes, mas a primeira frase que ele diz quando ele entra no cenáculo é: paz seja convosco. Paz. Você acha que paz é você não ter problema? Você acha que paz é você estar lá deitado numa rede, balançando um rec? Não, isso não é paz. Isso nunca foi paz. Eu ouvi uma história uma vez que uma pessoa foi lá e matou o pai, a mãe, a família toda. Foi para o cinema, comprou uma pipoca, ficou comendo a pipoca o tempo todo. Será que paz é ir no cinema e comer uma pipoca? Será que paz é você deitar numa rede e ficar balançando para lá e para cá? Não. A paz não é um estado do corpo físico. Não. A paz é uma pessoa. Que pessoa? Cristo, a nossa paz. A paz seja convosco. Eu estou aqui, Jesus está dizendo. Então, meu irmão, você pode estar numa guerra, você pode estar sofrendo, você pode estar doente, você pode estar no hospital, nos últimos momentos da sua vida, mas se você tem Jesus, você tem paz. Aí, a paz seja convosco. Uma outra coisa que acontece aqui no capítulo 20, vamos lá aí comigo, no versículo 20, dizendo isto, mostrou as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram. Então, a ressurreição de Jesus fez com que eles não se sentissem só, fez com que eles tivessem paz, e agora eles se alegram. Está vendo o que está escrito aí no versículo 20? E todos se alegraram. Então a ressurreição de Jesus nos traz alegria. É bom saber que Jesus ressuscitou, que Ele não está morto. Por quê? Porque isso me dá alegria. E que alegria saber que Jesus ressuscitou. Uma outra coisa que acontece aqui no versículo 21, veja comigo. Disse-lhes Jesus, de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja, ela recebe a paz do Senhor, a presença do Senhor, a alegria que vem de Jesus. Para que eu vou ter paz, vou ter alegria e vou ter a presença de Jesus? Para ficar sem fazer nada? Ô igreja, ô cristão, você que tem Cristo está aqui.
Você acha mesmo que a paz que você recebeu, a alegria que você recebeu, a presença de Deus no seu coração, em Cristo que você recebeu, é para você não fazer nada? Não. Aqui Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós temos uma missão. Qual missão? Pregar a palavra de Deus. Que palavra? A palavra da ressurreição, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou para a nossa justificação, que a morte de Jesus Cristo comprou a nossa salvação. A sua ressurreição é a prova divina que Deus aceitou essa compra, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. A ressurreição dá a resposta divina dessa aceitação. Olha, meus irmãos, você tem que falar para as pessoas que Jesus morreu para salvá-las. É isso que Deus está dizendo, é isso que essa palavra está nos ensinando aqui. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha, nós temos que comunicar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia para a nossa salvação. Para todas as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Você faz isso quantas vezes? Se tem uma coisa boa, você não quer falar? Olha como as pessoas são comunicativas na rede social. Olha, eu estou aqui na praia, olha, eu estou aqui nessa festa, ó, eu estou aqui. A gente não faz isso o tempo todo. Olha, eu estou aqui na igreja. Tá bom. Quantas vezes você anuncia: olha, Cristo morreu por você, para te salvar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Mas tem um problema. Tem uma outra coisa que a ressurreição de Jesus ensina aqui no capítulo 20 e agora no versículo 22. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Como assim, pastor? Ele deu uma ordem para você pregar. Deu. E agora? Ele te dá o poder para você cumprir essa ordem. Só você virar 2 páginas para frente aqui. Vire aí 2 páginas para frente. Está dizendo aqui no capítulo 1 e versículo 8. Jesus dizendo para a sua igreja: mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre a sua igreja o Espírito Santo. Por que ele fez isso? Ele não apenas nos dá a ordem de pregar, mas ele nos dá o poder, ele nos dá a força que nós precisamos para pregar a palavra de Deus. Se você é um crente, se você é uma pessoa salva por Jesus Cristo, não vai faltar força e poder para você pregar a sua palavra. Você pode até ser desobediente. Ah, eu não quero pregar, eu não sei falar de Jesus. Como você não sabe falar de Jesus? Você recebeu esse poder, o poder que vem do Espírito Santo. Então, Jesus soprou sobre eles, ou seja, sobre nós, o Espírito Santo. Agora, tem uma coisa que impede muito as pessoas de trabalhar para Deus. Isso é outra coisa que acontece no cenáculo. No versículo, volte aí para o capítulo 20 e no versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Ah, está dando poder para perdoar. Não, calma lá. Você sabia que uma das coisas que mais atrapalha a vida de uma pessoa é ela não perdoar? Você sabia disso? Se você perdoa, está perdoado. Uma das coisas que impede uma pessoa de pregar a palavra de Deus, de ter uma vida triste, magoada, aborrecida, fora da igreja, sabe o que é? É a falta de perdão. Então Jesus já está antecipando: olha, se você perdoar, vai ser perdoado. Você quer reter, vai ser retido. Sabe aonde? Dentro do seu coração. A pior coisa que pode fazer, olha, é uma pessoa reter coisas ruins no seu coração. Você vai olhando o aspecto da pessoa, como muda, como a pessoa não avança, como aquilo paralisa completamente a sua alma, o seu viver.
Quantas pessoas carregam ódio, carregam ressentimento, que peso enorme eles carregam sobre eles. Está tudo ali acumulado. É muito pesado, é muito pesado. Sabe, você carregar essas coisas ruins no coração é você ter um balde de veneno e você mesmo tomar esse veneno. Você tem que soltar isso, você tem que perdoar. E aí, finalmente, você tem uma outra coisa aqui no versículo 24. O Tomé não estava lá e ele chegou atrasado e Jesus já tinha ido embora. E os apóstolos disseram assim no versículo 26, disseram os outros discípulos a Tomé: vimos o Senhor. Oh, o Senhor esteve aqui, nós vimos o Senhor. Agora a igreja, pelo menos a maioria, já acredita na ressurreição, mas o Tomé não estava lá. E ele disse: eu não vou acreditar, eu só acredito se eu pegar, colocar o dedo lá na ferida da mão, onde colocar os pregos, ou colocar o dedo naquele buraco lá no lado da barriga dele, que aquela lança espetou. Se eu colocar o dedo naquele buraco lá da barriga, ou lá no buraco da mão, aí eu vou acreditar. Senão eu não acredito. Ele ficou uma semana sem acreditar, porque Jesus levou uma semana para aparecer de novo. A igreja estava reunida no mesmo lugar, e Jesus apareceu de novo. Aqui no capítulo 20, você pode ver, no versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, mete do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ah, você quer pegar o seu dedo e colocar aqui nessa ferida, colocar aqui nessa ferida, dá a sua mão aqui. Vai, rapaz, me dê a sua mão. Vem colocar, pode pôr. Ele não colocou. Ele ficou com vergonha e ele creu. Olha o que ele diz no versículo seguinte: Senhor meu e Deus meu. Ah, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Então, nasceu novamente no seu coração a fé. Só que Jesus disse: olha, Tomé, porque você viu, você crê. Você creu. Você precisou ver para crer. E aqui, nesse versículo que segue, no versículo 29, Jesus disse: porque me viste, Tomé, você creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe o que isso significa? Significa que todos nós, que não vimos Jesus assim, como os apóstolos viram, como as mulheres viram, como os 2 discípulos de Maús viram, como aquelas 500 pessoas que estavam vendo Jesus subir para o céu viram. Não, realmente, eu não estava lá nesse dia. Eu nasci 2000 anos depois, e você também não estava lá. Você nasceu como eu, 2000 anos depois. Mas eu digo, tem uma promessa aqui para nós, nesse versículo 29, no final. Qual que é a promessa? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Você sabia que se você, olha, eu creio que Jesus ressuscitou. É uma bênção isso na sua vida. Nós não temos um Deus morto. Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo. Nós podemos dizer, como a igreja que disse para Tomé: Tomé, nós vimos ao Senhor. Mas pastor, o senhor viu? Eu vejo o Senhor. Ah, como eles viram lá? Não! Eu posso ver o Senhor como Paulo viu o Senhor. Paulo estava lá nos últimos dias da sua vida, preso, sendo condenado num tribunal, doente. E ele diz, quando ele escreve a sua carta para Timóteo: olha, Timóteo, no dia da minha audiência, todos me abandonaram. É lindo esse versículo. Quantas pessoas ele ajudou, para quantas pessoas ele pregou, quantas igrejas ele organizou, mas ele disse:
Todas essas pessoas me abandonaram. Mas ele continua: mas o Senhor me assistiu. Ou como diz uma outra tradução, o Senhor estava comigo. Ele esteve comigo, ou seja, eu vi Jesus ali, do meu ladinho. Não é uma bênção maravilhosa isso? Então a ressurreição traz isso para a igreja, traz isso para o crente. Isso o quê? Essa esperança, essa bênção maravilhosa de saber que nós não estamos sozinhos. E tem mais uma coisa, ele prometeu voltar. Agora sim eu queria abrir com vocês aqui o último versículo, João capítulo 14, queria que vocês abrissem comigo, aqui nesse Evangelho de João, capítulo 14, para a gente poder encerrar, e o versículo é o versículo 18. Não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós. Olha, irmãos, é uma promessa repetida, porque no capítulo 14, versículo 1, ele já tinha falado isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele andou nessa terra 40 dias. Depois de 40 dias ele subiu o céu. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor. E vai chegar o dia que esse Jesus vivo, o nosso Deus Salvador, Cristo vivo, ele voltará. A promessa está aí. A promessa está aí no capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Jesus vive. O que isso mostra? Que nós temos a esperança que mesmo se a morte bater na minha casa, no meu lar e me levar, Jesus está dizendo: você vai viver, Gilberto, você vai viver. A ressurreição de Jesus é a promessa de que nós também vamos ressuscitar. Por isso é tão importante entender o que foi a Páscoa, que é Cristo sacrificado por nós, e a ressurreição que acontece 3 dias depois, porque a ressurreição é a grande bênção para o crente. O crente, ele se esbalda na ressurreição de Jesus Cristo. Você sabe que tem um hino muito lindo, é um coro, né? Não é um hino, mas é um coro, né? Que é aquele um que diz: Deus enviou o seu Filho amado, né? Para me salvar, foi por isso que Deus enviou. Mas no coro diz assim, olha, porque Ele vive, olha, tem um, porque Ele vive. Qual que é a continuação desse corinho, quando fala? Porque Ele vive, eu posso o quê? Crer no amanhã. Quem crê em Maomé não pode crer nisso. Quem crê no Buda não pode crer nisso. O Buda está enterrado até hoje lá. Mas o sepulcro de Jesus está vazio. Porque Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Qual que é a outra parte da música? Temor não há. Eu não tenho mais medo do que me possa fazer o homem. Então temor não há. Eu sei, eu bem sei, né, que a minha vida está onde? Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, que grande bênção traz para nós, cristãos, para quem entregou a vida para Jesus, a ressurreição de Cristo. Mas a pergunta é: você já entregou a sua vida para Jesus? Já fez isso?